Olá! Eu adoro esse seu olá. Boa tarde, pessoal! Oi, gente, sejam muito bem-vindos aí a mais uma quinta-feira, né? De live com Dalila e Michele. Muito bom esse momento com vocês. Hoje a gente vai estar conversando mais um pouquinho sobre um assunto que ainda é muito tabu, ainda é muito escondido, talvez, né? Não muito falado, mas a gente quer conversar um pouquinho hoje, né? Sobre alguns assuntos. Vamos nós então? Vamos. Por que a gente quis, Dalila, conversar sobre masturbação versus autoconhecimento, hein? Gente, esse tema, né? Bom, não poderia deixar de dar um oi para o meu professor Gabriel. Muito bom ter você aí. Gente, masturbação versus autoconhecimento, caramba, né? É algo assim que é complexo, por isso que a gente resolveu conversar hoje. E a pergunta que não quer calar é: masturbação é autoconhecimento? Autoconhecimento é masturbação? Eu sei a resposta. Você sabe a resposta? O que vocês acham, gente? Gente, é muito legal falar sobre isso, porque tanto eu quanto a Michele, a gente vem de um ambiente, né, onde falar sobre sexo acaba sendo um pouco tabu, é um pouco complexo, difícil, né, de ser abordado. E a masturbação, então, nem se fala, né? Sim, é bem difícil. É bem difícil. Mas não somente a palavra, mas acho que tudo que vem junto com essa palavra, né? Sim. Além do ambiente que nós, da onde nós vimos, né, que é no ambiente religioso, no consultório também a gente experimenta diariamente as mulheres trazendo para a gente as queixas, né? Doutor, eu não consigo ter prazer, doutor, eu não tenho desejo, doutor, eu não tenho, eu já fui no sex shop, eu já comprei um vibrador, eu quero resolver isso, porque minhas amigas falaram que para eu melhorar da minha disfunção sexual, eu preciso me masturbar. E a gente vai conversar aqui sobre tudo isso, né, Nária? Então, assim, trazendo os dados da pesquisa que a gente fez, 20% das pessoas votaram lá acreditando que masturbação é autoconhecimento. Vamos conversar sobre isso, né? Se a gente pensa 20%, 2 pessoas sobre 10 pensam que masturbação é autoconhecimento. Então, a gente precisa realmente conversar um pouquinho. Sim. Nada melhor, né, do que mostrar a definição. A definição. Sim, vamos falar sobre a definição, gente. Então, olha só. Nada. 20% das mulheres, 20% das pessoas que votaram acreditam que se masturbar é autoconhecimento. Por um outro lado, 85% das pessoas falaram pra gente que o autoconhecimento envolve o corpo, a alma e o espírito. Aí a gente já começou a ficar mais feliz, né? Então a gente vai falar a definição para vocês. E aí vocês cheguem à conclusão se masturbação e autoconhecimento é a mesma coisa. Vamos lá, Michele. Você consegue ler a letra, né? Consigo. O que o dicionário Aurélio fala pra gente? Então, que autoconhecimento é o conhecimento de si próprio, de suas características, de suas qualidades, imperfeições, sentimentos e o que caracteriza um indivíduo por si só. Enquanto que a masturbação é uma ação ou um efeito de se masturbar. É a ação ou efeito de se masturbar, né? E masturbar é a ação de estimular manualmente os órgãos sexuais, normalmente atingindo o orgasmo. Então tá aí a definição e daqui a gente já pode começar esse destrinchar, né, amiga? Com certeza, gente. Vocês perceberam que o dicionário Aurélio mostra pra gente que masturbação e autoconhecimento não são a mesma coisa.
né? Autoconhecimento é o fato de você se conhecer muito mais do que um ato de você estimular o seu órgão sexual com a sua mão. Sim. Então, acho que a primeira pergunta está respondida somente pela definição. Pela definição. Então, não é a mesma coisa. Se não é a mesma coisa, como então a gente vai construir esse nosso conhecer do nosso corpo? Pois é, o conhecer do corpo ou o conhecer da sexualidade, você está se referindo? Do corpo e da sexualidade. Porque estão juntos, não estão juntos? Com certeza, né? Então, eu achei muito interessante essa definição do autoconhecimento, né, Dália? Porque fala sobre o seu conhecimento de si mesmo. E o que somos nós mesmos, né? Nós não somos só uma genitália, nós não somos só uma pelve, nós não somos só as emoções que nós sentimos, nós não somos apenas um ser cósmico, nós somos um todo. Nós somos o nosso corpo, as nossas emoções, nós somos o que aprendemos, o que vivenciamos, e por isso a gente segue, né, um modelo em saúde, né, que é super atual, né, e super científico, né, relacionado à sexualidade, relacionado à dor também, que é esse modelo biopsicossocial, ou seja, é o olhar para o sujeito, olhar para si mesmo, né, vendo tudo, vendo o que aquela pessoa é por inteiro. Então a gente sempre fala, né, lá a nossa slogan, pode ser assim, né, que você é única e você é muito mais do que uma pelve. Então, esse autoconhecimento corporal, esse autoconhecimento sexual, cara, seria muito simplista a gente resumir tudo que eu sou por um ato de masturbação, né? Então, para a gente conseguir ter esse autoconhecimento, sim, a gente precisa de conhecer o nosso corpo, a gente precisa colocar as nossas emoções nos lugares, colocar as nossas crenças nos lugares certos, né? Colocar os nossos aprendizados no lugar certo, por isso que a gente trabalha muito com os processos educativos, né? Educação sexual, educação em dor, educação miccional. Isso a gente gera informação e ajuda a mulher e o casal a construir esse autoconhecimento. Eu e Dalila, a gente faz parte desse processo de construção do autoconhecimento social e físico, né? E quando a gente julga necessário, quando a gente vê na nossa avaliação a mulher, a gente pede ajuda do pessoal da saúde mental, dos psicólogos, que ajudam a mulher e esse casal nesse autoconhecimento emocional, né? A gente brinca, a gente até trouxe aqui, que o se conhecer é isso aqui. É olhar para o espelho e falar: espelho, espelho meu, como será que estão as minhas emoções? Espelho, espelho meu, como será que estão os meus sentimentos? A minha alimentação? Será que eu estou conseguindo praticar uma atividade física legal? Como é que é o meu corpo? Então, o autoconhecimento é você pegar um espelho e não somente se olhar, mas se analisar. Então, isso a gente entende como sendo autoconhecimento, que é o que norteia, como a Michelle falou, toda a nossa abordagem de tratamento e de consulta em consultório, né? Eu vou falar uma coisa a mais, minha amiga, é que para ficar claro para vocês que estão nos ouvindo, assim, gente, como é que é essa coisa? Parece tão subjetivo, né? Mas só que Dalila e eu, quando a gente avalia uma mulher, quando a mulher fica sentada na nossa frente, a gente tem algumas estratégias, a gente pergunta determinadas coisas para essas mulheres, né, Dalila, que a gente consegue entender aonde estão as maiores dificuldades, né? A gente consegue construir junto com a mulher esse processo de autoconhecimento. Às vezes tem mulheres que realmente nunca nem olharam para a sua vulva, né? Não sabem que fazer atividade física é importante, ou até sabem, mas não conseguem colocar em prática, né? Enfim, então a gente tem uma série de estratégias aqui para ajudar a construção juntamente com essa mulher, né? Então a coisa fica fácil.
não é difícil, né? E o mais legal de tudo isso é que a gente participa do processo, né? Auxilia nesse autoconhecimento com diversas estratégias. Então, isso é muito legal. Tá bom, ok. Então, a gente já entendeu um pouco sobre o autoconhecimento. Agora, a gente vai voltar um pouquinho para falar sobre a masturbação, que é o tananana, né? Porque eu vou te falar. Ô, gente, olha só, a gente já entendeu que a masturbação é o ato de estimular o seu órgão genital, com um objetivo específico, que é atingir o prazer. Por que atingir o prazer? Porque, gente, ficar ali estimulando o seu órgão genital só por estimular, vai chegar uma hora que vai ser ruim, que vai cansar, que não vai ter graça, porque, né, não vai ter graça. Então, o objetivo desse ato é alcançar o clímax, é alcançar o orgasmo. E quando isso acontece, o nosso cérebro, ele entende como se você tivesse realizado um ato sexual. Então, ele vai liberar todas as substâncias que um orgasmo libera, como a ocitocina, a serotonina, enfim, são substâncias, são hormônios que o nosso cérebro produz, que geram aquela sensação de prazer, aquela sensação de carinho, aquela calma. Então, assim, o nosso cérebro, apesar dele ser muito inteligente, ele não consegue entender que o que está acontecendo ali é uma estimulação da sua própria mão. Ele entende como se fosse uma relação sexual. Mas será que a gente pode considerar a masturbação como uma relação sexual, Michele? Não é uma relação sexual, né? Porque a gente acredita que o sexo ele é relacional, né? O sexo ele é uma relação de entrega, né? É uma relação de gerar prazer. O homem gera prazer para a mulher gera prazer para o homem. E então a masturbação não dá para ser caracterizada como sexo, né? Porque do nosso ponto de vista, a gente entende o ato sexual como um ato relacional entre duas pessoas. E além de tudo isso, quando a masturbação se torna um hábito, ela pode se tornar maléfica. Ah, sim. Né? A masturbação, se ela se torna um hábito, ela se torna um vício. E aí, muitas vezes, eu costumo brincar sempre aqui, né? Brincando com carinho, é claro, que muitas vezes tem algumas mulheres que ficam muito viciadas, né? Homens também, né? Viciadas nesse processo de masturbação e pode até fazer algumas outras disfunções, né? Nos rapazes isso fica até muito mais evidente porque eles começa a puxar um vício sexual e aí pode fazer ejaculação retardada, ejaculação precoce, disfunção erétil. Às vezes a relação com a mulher, né, fica meio complicada pelo uso de pornografia. Isso aí estaria uma outra live, né? Mas eu vou voltar para a mulher agora aqui. Muitas mulheres ficam nessa questão e às vezes elas chegam aqui, elas tentam fazer a masturbação na intenção de fazer uma gambiarra, né? Eu sempre gosto de usar essa palavra gambiarra, que é na tentativa de resolver a questão do desejo, a questão do sexo relacional, na tentativa dela consertar qualquer coisa na sua relação sexual, ela fica se masturbando por várias vezes em hábito, utilizando novos objetos, né, para desenvolver esse lado. Mas é muito comum aqui no consultório, porque aqui a gente trata de mulheres, né, com disfunções sexuais, delas entrarem nesse processo para fazer a gambiarra. Você tem essa impressão? Também, sim. E o importante disso tudo, gente, é que quando isso se torna de fato um hábito e um vício, o nosso cérebro, de novo, né? Fala, né? Eu adoro você falando cérebro. Adoro. O nosso cérebro, de novo, ele começa a entender que a forma de se ter um prazer sexual é através da sua estimulação, da estimulação da sua genitália com a sua mão. Ele começa a entender isso, ele começa a gravar isso, começa a ter essa memória. E aí o que pode acontecer? Isso que a Michele falou, essas disfunções sexuais, que no homem é muito comum a ejaculação precoce,
a disfunção erétil, dificuldade de ereção, né? Porque o pênis se acostuma somente com aquela forma de estímulo e aí ele não consegue ser estimulado de uma outra forma, ele não entende, o cérebro não entende. E a mulher, ela passa a ter a mais dificuldade para ter orgasmo, ela pode ter dor ali na região de tanto estímulo. Então, gente, a gente tem que pensar antes de fazer, né? Tem que segurar o nosso impulso, porque um impulso e um desejo sexual é normal, todo mundo tem, ele faz parte da nossa sexualidade, da nossa construção, do nosso eu, de todos nós. Agora, o que a gente vai fazer com esse impulso e com esse desejo é uma decisão nossa. Com certeza. Né? Então, ainda falando sobre o cérebro, além dele entender que só dá para ter prazer dessa forma, ele começa a ficar meio assim... Ele começa a ficar preguiçoso e além de ficar preguiçoso, ele começa a falar pra gente, pro nosso corpo, que a gente é suficiente pra gente mesmo. O que eu tô querendo dizer com isso? O que a gente tá querendo dizer com isso? Adorei. Que eu só consigo ter prazer sexual comigo mesmo. Eu tenho dificuldades de me relacionar sexualmente com outra pessoa, porque o meu cérebro e o meu corpo já se acostumaram com esse estímulo. Sim. E aí, isso a gente está falando de relação sexual, mas vai além disso, né? É muito comum relatos de pessoas terem dificuldade de se relacionar com amigos, com os pais, relações afetivas. Elas podem ser abaladas ali quando se tem um hábito e um vício da masturbação. Além de que, a última coisa para a gente passar dessa fase, pergunta para vocês. Vocês acham que alguém se masturba pensando no nada? Sim, tá lá olhando para a parede? Não tá pensando em nada? Eu acho difícil. Eu também acho difícil. Eu acho difícil. Ou seja, o que acontece? Então, a pessoa vai numa fantasia, né? Fica pensando, ou olhando a pornografia, ou pensando nela, né? E aí, isso assim, isso é uma coisa muito pessoal, Dalila, que eu vou falar agora, né? Eu acho que o que é meu tá aqui, né? Tá aqui demonstrado nessa aliança, né? Então, assim, é aquele corpo que é meu. Então, assim, se eu for ficar me masturbando pensando em algo que não é meu, que é o marido do outro, da outra, né? Eu acho que não convém. Que na verdade não é nem o marido do outro, né? E da outra. É aquele cara maravilhoso, cheio de tanquinho, né? Todo morenaço, sabe? Sarado. Que não existe, gente. Só na pornografia. Pois é. Né? Assim como as mulheres também são aquelas maravilhosas. Isso não é vida real, né? Não é vida real. Nada tem isso. Então, assim, é basear o prazer numa mentira, né? Então, assim, eu não consigo, e isso eu tô falando agora, né, gente, não é mais científico, assim, eu tô falando eu, Michele, né? Eu não consigo muito entender, a gente focar nessa questão da masturbação, se ela é uma mentira, né? Porque, assim, se a masturbação é um ato, não é um sexo, que a gente acredita que o sexo é relacional, daí eu tô fazendo isso, meu cérebro entende que é sexo, mas não é. E aí eu tô pensando no homem, no outro homem, cara, na minha cabeça não faz sentido. Não faz nem na minha. Mas, né, enfim, as pessoas são livres, né? Aqui no consultório, a ideia dessa live, né, é a gente trazer a questão que masturbação não é autoconhecimento. Agora, se você quer se masturbar, é uma decisão sua. Mas a gente está querendo desvincular essa coisa tão simplista que autoconhecimento é masturbação. E que quando a gente fala, certíssima, e que quando a gente fala que é importante se conhecer para ter prazer, não é se masturbar, é o se conhecer mesmo. E como é que a gente se conhece, então? Se tocando. Ih, complicou. Complicou. Gente, se a gente acabou de falar que masturbação não é autoconhecimento, como é que eu tenho que me tocar para poder me conhecer? É diferente. Explica aí. Vamos entender, gente. A gente já entendeu que a masturbação é um estímulo ali na nossa região genitália, na mulher no clitóris, porque se for vaginal,
vai demorar muito tempo para conseguir se atingir o clímax, o orgasmo, então uma estimulação do clitóris, e do homem a estimulação ali do pênis, né? O que é o se tocar, então, Danila, Michele? O que vocês tanto falam? Se tocar é você, primeiro, identificar. Pegar ali a região da sua vulva, colocar o espelhinho, lembra do espelho? Coloca o espelhinho e olha, e identifica. Aqui está o meu clitóris, aqui está meu grande lábios, aqui estão os meus pequenos lábios, aqui é a entradinha da vagina, aqui é o buraquinho, o orifício que sai o xixi, a uretra, aqui está o meu ânus, quando está fechado está como, quando está aberto está como. Eu olhei. Agora eu vou tocar, eu vou encostar, tocar mesmo, gente, tocar, encostar, pegar nessas regiões. Para quê? Para saber o que eu sinto. Existem regiões que pode ser que não me agradem muito no toque, e existem outras regiões que talvez sejam mais gostosas. Mas aí eu descobri as regiões. Eu não fiquei ali estimulando essas regiões, fantasiando e pensando em alguma outra coisa para poder chegar ao orgasmo. Não, eu simplesmente me conheci para saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Para que o diálogo com o meu parceiro e o sexo relacional possa ser muito mais interessante do que se eu nem soubesse direito o que eu tenho ali. Sim. Então essa é a grande diferença do se tocar e o se masturbar. Sim, muito bom. Né? E a gente pega casais aqui, né, que muitas vezes a gente deixa muito livre para o casal, né? A mulher, ela pode fazer isso sozinha, ela não pode fazer isso com o parceiro, não é? Sim, claro. A gente deixa muito livre, mas a importância da mulher se conhecer e ter essa individualidade de saber das coisas, como a gente sempre fala aqui, né? Que a gente tem que saber como é que vai que acontece alguma coisa, tá mais vermelha, não tá, não sei o que, tá saindo secreção. Tem que se ver, não tem jeito, né? É questão de saúde, né? É questão de saúde, né? Exatamente. O se ver, o se conhecer é questão de saúde. E o se tocar... Careca é igual nariz. Cada um tem o seu. Com certeza. Né? Não tem como. E aí, gente, diante de tudo isso que a gente está falando para vocês, a gente leu uma frase um dia desses que a gente tem que discordar dela. Ela é uma frase de um escritor, de um músico norte-americano, Woody Allen, que ele falou o seguinte: não despreze a masturbação. É fazer sexo com a pessoa que você mais ama. Essa é a frase dele. A gente não concorda com essa frase. Por quê? Porque primeiro que masturbação não é sexo. Sim. Né? Já começa por aí. E outra, ter uma relação sexual, como ele diz, com você mesmo, pensando no outro, ou olhando foto, ou vendo vídeo, né? Fica um pouco confuso. Então, assim, a masturbação ela é uma decisão, né? Quem quiser praticar, pratique. Quem não quiser, não pratique. O problema da masturbação é quando isso se torna um vício, quando isso se torna excessivo, quando ele é associado à pornografia e quando a gente pensa que é importante se masturbar para se conhecer. Aí que se torna um problema. Aí vai ladeira abaixo. E aí a gente gostaria de contar para vocês alguns casos de consultório. Ótimo. É sempre bom, né? Ilustra. É bom para a gente entender como a gente aprende errado. É o que a gente chama da crença limitante. Né? Como a gente recebe mulheres que chegam aqui e falam: doutora, mas olha só, se você falar para mim que eu tenho que me masturbar, eu nem fico aqui na consulta. Ou outras que chegam: ai, mas eu vou ter que me masturbar para eu poder ficar bem. Ou outras que chegam: quando que eu começo? Quando que eu começo? Então, assim, nem 8 nem 80, né? É verdade. O interessante disso tudo é que tanto as mulheres que não querem se masturbar, quanto as mulheres que trazem a caixa do vibrador, né? Tem a mesma questão. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Ou seja, não adianta. Muitas vezes, para quem tem disfunção sexual, isso não adianta, né? Uma vez, bom, eu tenho vários, a gente vai alternando, né? Vai. Uma vez eu atendi uma mulher aqui que chegou para mim, que já tinha vindo de outras 2 fisioterapeutas pélvicas, falando assim: olha, você é a minha última esperança. Já fiquei tensa, né? Eu já fiquei tensa. Porque eu
eu sou cristã e eu não quero me masturbar, e isso para mim é um problema, e as outras fisioterapeutas falam que para eu melhorar, eu tenho que me masturbar, e eu não consigo me masturbar, eu continuo com a minha dor, eu já estou casada, não consigo ter relação. Você imagina o desespero dessa mulher. E aí eu falei assim, calma. Aí eu ajudei, né? Fizemos avaliação, a gente colocou cada coisa no seu lugar, a gente entendeu o que era do corpo, o que era da mente, o que era crença limitante, o que era aprendizado inadequado. A gente conseguiu entender tudo isso. Moral da história, a mulher está de alta, está tendo a vida sexual dela muito bem, obrigada, casada e com orgasmo, e pronto. E não houve a necessidade de ter a masturbação, entendeu? Eu estava conversando com a Dalila agora, antes de começar a live, porque eu falei assim, cara, acabei de ter uma analogia aqui, sabe? Você falar para a mulher que assim, vai para casa e se masturba, uma mulher que tem dificuldade, tem alteração do desejo, tem alteração tem anorgasmia, muitas delas pela questão dolorosa, é você falar para a mulher se deslocar da direita para a esquerda, vai ali, toma aqui a chave do meu carro, pega meu carro e chega até lá. Só que a mulher não sabe dirigir, a mulher nunca sentou no carro, a mulher nunca foi para uma autoescola, não entende nada daquilo, não entende placa de trânsito e, assim, é muito complicado. Então a gente tem que estar junto o tempo todo, tentando mostrar todo esse arsenal que a gente falou da construção da sexualidade, colocar para ela e para ela desenvolver isso, né? Com certeza. Então, esse é um caso. Sim, sim. Gente, e é muito comum a gente escutar, sabe? Vamos começar o tratamento, eu tenho dor na relação sexual, tenho ardência na entradinha da vagina, como que a gente vai fazer isso? Muitas dessas mulheres, é o que a gente tem falado, não conseguem nem olhar para essa região, de tanto nervoso que tem, porque é uma região que dói, é uma região que arde. Então você imagina essa proposta para ela, agora você vai ter que se masturbar todo dia. É cruel, porque ela sai daqui com a dor física, que ela já tem, e com a dor emocional ainda aumentada, porque ela vai começar a se sentir, não sou capaz, não vou conseguir nunca vou conseguir ter uma penetração direito, porque só o fato de pensar que eu vou ter que me masturbar, isso vai contra a minha crença, vai contra os meus princípios, vai contra o meu corpo que não me permite. Então, assim, é muito importante a gente entender cada fase de cada mulher e poder ajudá-la a se tocar. Sim. Na verdade, a não ter nervoso de se tocar, de usar o que tiver que usar em termos de creme, se for indicado, de olhinhos, que são os lubrificantes, mas tudo de uma forma respeitosa e no seu tempo. Uma vez isso acontecendo, a mulher ficando mais à vontade, ela convida o parceiro para estar participando com ela. E aí a coisa já começa a virar sexo. Porque aí já começa a se ter uma relação, mesmo sem a penetração. Usando ali de estratégias de tratamento para que o casal tenha uma intimidade e para que aos pouquinhos essa disfunção que é do casal vá sendo resolvida. E aí daqui a pouco eles vão ter uma vida sexual tranquila. Né? Então é assim, é aos pouquinhos, né? E o contrário, você já teve mulheres? Também. Às vezes chegam mulheres aqui que vêm com a caixinha dos vibradores, doutor, olha só, eu já tentei esse, eu já tentei esse, eu já tentei esse, eu já me relacionei com homem, eu já me relacionei com mulher, eu já me relacionei, eu já tento me masturbar, mas eu continuo com o meu desejo baixo, eu continuo tendo dor, e também tem essa realidade, entende? E aí a gente tem que, mais uma vez, levar para esse outro lugar do autoconhecimento completo, né? Confrontar essa mulher com a sua identidade, confrontar essa mulher com o autoconhecimento emocional, colocar essas crenças limitantes sobre a vida sexual no lugar, entende? E essa mulher também foi outra mulher que ficou livre do problema. Então é muito interessante você ver uma mulher, né, religiosa, uma mulher que não quer se masturbar. Aí você vê também uma outra mulher que não é religiosa,
né, que tem lá vários brinquedinhos em casa e que tem a mesma questão, e ambas entendem que a masturbação não é o caminho para a solução daquele problema, né? Então, por isso que a gente sempre fala aqui, na Conhecer, o nosso trabalho sempre é voltado em avaliar a mulher, avaliar aquela mulher, né? E trabalhar com muitos processos educativos, né, Dali? Gente, eu tô achando o máximo que as meninas mulheres estão comentando que, apesar de não ter uma vida sexual ativa, tem aprendido bastante. Isso é muito legal, gente. Sabe por quê? Esse é um dos nossos objetivos, né? A gente deixa para falar de sexo depois que a vida sexual já está acontecendo, depois de que experiências já aconteceram, que um monte de... Ou aprende antes errado. Também, ou aprende antes, na verdade, normalmente aprende antes errado, porque aprende na televisão, nos filmes, que não se sente sozinha, não tem o que falar. E às vezes acaba se rendendo ao que a sociedade diz pra gente e impõe pra gente, né? Então, assim, não se rendam. Acho que esse é um recado importante que a gente gostaria de dar, sabe? Você que ainda não tem a sua vida sexual ativa, você se informe, busque se conhecer, porque o autoconhecimento ele é libertador. Quando você começa a conhecer melhor as suas emoções, os seus sentimentos, o seu corpo, a ouvir o seu corpo falando para você. Quando você sabe quem você é, não é o que você faz que vai te definir, não é o que as pessoas dizem de você que vai te definir, mas é a tua postura como mulher que vai dizer para você, eu sou a Dalila, ela é a Michelle, e a gente vai caminhar de acordo com aquilo que você acredita e de acordo com aquilo que você quer seguir. Então, é importante se tocar? É importante. É importante olhar para as partes íntimas? É importante. É importante se masturbar? Não. Você quer? Ok. Você não quer? Ok. Isso aí, perfeito. Né? Então, acho que é bem por aí, gente. Não sei se a gente deixou de falar alguma coisa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, fui casada, mas o sexo não era legal. Isso acontece muito. Muito. Muito, muito, muito. Mas não dá pra gente pensar que o sexo em si, somente ele, talvez tenha sido culpado de tudo isso, né? Então, inclusive, sábado agora eu vou estar falando para casais, para noivos, né? E o meu marido e eu, a gente sempre fala que o sexo, né, ele é uma dimensão do casamento. Às vezes o casamento é tão bom e às vezes a vida sexual ela é ruim e ela acaba às vezes contribuindo para um caso, para talvez piorar a relação do casal. E é possível, sim. Mas também é possível que, como a gente fala que o sexo é relacional, né? Então, muitas vezes aquela relação ela tá precisando de algum ajuste, né? Enfim, e acaba a coisa acontecendo. Mas, para quem falou aí que fui casado e o sexo não era legal, não perca a esperança. Olha aí, agora você pode pensar em casar de novo. Tem aqui a Michelle e a Dalila para te ajudar a construir essa sexualidade, e tentar entender, né? Tentar entender por que não era bom. Eu senti alguma coisa? Porque talvez o sexo não era bom porque tivesse algum tipo de dor, algum tipo de desconforto. Geralmente, né? Ou não conseguisse ter o orgasmo. Porque, gente, vamos falar da verdade. Mulheres, vamos ser sinceras. Né? Sexo, como a gente falou, só no vai e vem. Um negócio mecânico, sem atingir o máximo que é o clímax, a gente vai querer ficar fazendo isso o tempo todo? Não vai. Não vai. O nosso desejo vai lá para baixo. Não tem condições, sabe? Então, assim, a gente tem que avaliar tudo. Sim. Né? Avaliar tudo e fazer o sexo ficar bom. E mais do que isso, ficar regando o jardinzinho, isso. Como a gente falou numa outra live, então, né? Era isso que eu ia falar, né? Que eu acabei tangencializando o assunto. Que a gente sempre costuma dizer que como a gente vê o sexo relacional dentro do casamento, é importante homem e mulher ter a sua identidade muito bem firmada. Essa é a primeira coisa. Cada um sabendo quem é, né? E outra coisa, a amizade entre o casal. Não dá para ser só umas pessoas morando junto, né?
pessoas pagando conta, né? Tem que ter uma amizade. Isso aí é o pacote para a gente também desenvolver uma vida sexual. Porque como a gente falou antes, né? A sexualidade é baseada em um monte de coisa. Então, assim, se não tem um parceiro, né? É só que, não, a gente tá brigado aqui, mas vou aqui pra cama rapidinho dar uma asinha, não vai ser legal, né? Com certeza. Não, vamos sim, vambora que vai dar tudo certo. Se o sexo tá ruim, a gente tem que fazer ele ficar bom. Com certeza. E a gente vai ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre isso. Então, gente, eu acho que é isso. Não sei se vocês querem fazer alguma pergunta sobre o que conversamos. É sempre muito gostoso estar aqui, né? A gente super curte. Que é o único dia que eu encontro com ela. É verdade. O único dia que a gente está juntinha é no dia da live. Então é muito bom. Gente, então estamos juntos aí na próxima quinta-feira. Quinta-feira teremos uma surpresa, mas a gente conta mais pra frente. Uau! Tá bom? Um beijo, meninas e meninos. Beijo, gente. Até mais.